Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Blanche e algumas pessoas já pediram para eu falar dos meus poemas aqui, meio que desconstruindo eles, né? Então dizendo como eu fiz, como eu escrevi, como eu usei as técnicas que eu sei para escrever poema, como eu fiz as rimas ou as aliterações, como eu usei as figuras de linguagem, né? Isso é uma coisa legal até porque ver um autor desconstruindo sua própria obra, você consegue ver tudo que tá por trás dela. Então eu vou fazer isso a partir do meu livro que tá lá no Wattpad, que se chama Fumaça Fresca, onde eu posto meus poemas mais recentes. Então eu vou ler alguns dos poemas que estão lá, dizendo como eu construí. Eu vou começar com o primeiro poema que tá lá, que é o mesmo nome do livro, né? Fumaça Fresca. Fumaça na minha cabeça, combustão, fumaça no meu coração. E eu presa, entre as paredes brancas, o canto do galo, a dor na coluna, o estalo da hora noturna, presa no meu quarto e na bagunça da minha cabeça, lotada de fumaça fresca. Então, primeiro de tudo, qual é o tema desse poema, né? O eu lírico, que no caso eu vou dizer simplesmente eu, porque o eu lírico sou eu, porque eu escrevo sobre mim. Eu sempre escrevo poemas quase sempre sobre mim mesma, sobre as coisas que eu tô sentindo, só que de forma metafórica, porque isso é bonito. A metáfora é uma das principais figuras de linguagem usadas na poesia. A fumaça, nesse texto, ela se refere a alguma inquietude, estresse, tristeza. E a figura da fumaça é uma coisa que não tem uma forma fixa, e geralmente está associada ao fogo. Por isso que o segundo verso é combustão. Combustão é a coisa que faz o fogo, né? Então é fumaça na minha cabeça, combustão, fumaça no meu coração. Eu recorro a essa imagem da fumaça, do fogo, como essa coisa intensa e essa coisa, no caso a fumaça, é uma coisa sem forma definida que embaça tudo na minha cabeça e depois no meu coração. Cabeça e coração são coisas mais simples de você entender porque são imagens muito usadas na literatura, muito usadas na arte em geral. A cabeça como a mente da gente, né, as coisas que a gente está pensando, e o coração como o afeto. E eu presa entre as paredes brancas, o canto do galo, a dor na coluna, o estalo da hora noturna. Então, quando eu digo entre as paredes brancas e mais embaixo, alguns versos depois eu digo presa no meu quarto, você já entende que as paredes brancas são as paredes do quarto. O canto do galo, a dor na coluna, são coisas assim que não é metafórico. Realmente tem um galo que canta aqui do lado de fora de manhã. Eu moro no interior, tá, gente? O estalo da hora noturna. Hora noturna, à noite, né, ou à madrugada. Eu acho que eu escrevi isso de madrugada. E por que eu falei o estalo? Eu associei duas palavras que não tem uma associação lógica. Porque, assim, hora não é uma coisa que estala, sabe? Primeiro de tudo porque estalo rima com galo. E eu quis fazer uma rima aqui. Assim como eu fiz rima com combustão e coração ali em cima. E um estalo, ele pode significar, por exemplo, o relógio fazendo tic-tac, fazendo barulho. Porque estalo pode ser uma coisa vaga, assim, pode ser um som de várias coisas. Mas a principal função dessa palavra nesse texto é para rimar com galo. Presa no meu quarto e na bagunça da minha cabeça lotada de fumaça fresca. Nesses últimos versos, quarto, ele é uma rima imperfeita com galo e estalo. Se você for ver meu vídeo sobre elementos do poema, você vai ver os tipos de rima que a gente pode fazer. Então, galo e estalo é uma rima perfeita. E quarto não deixa de ser uma rima com essas duas palavras, mesmo não sendo perfeita. Os três últimos versos, eles retomam a ideia dos versos iniciais. É a bagunça na minha cabeça, a bagunça na minha mente, representada de novo pela fumaça, só que dessa vez eu qualifico a fumaça como fresca, fresca no sentido de algo novo, algo que é de agora, que é do presente. E se você for reparar as palavras bagunça, cabeça e fumaça, elas têm uma sonoridade parecida. Não são palavras que rimam, mas são palavras que, pela sonoridade, se você coloca elas juntas, você tem essa coisa bonita, sabe? De você fazer uma musicalidade no poema. É algo que quando você ouve, soa bonito. Ou pelo menos essa é a intenção. Aí você diz aí nos comentários. Então esse é o poema Fumaça Fresca, foi assim que eu construí. E agora vamos para outro poema. O próximo se chama Faces. E ele é dividido em 3 estrofes. O outro poema que eu li antes, ele só tinha uma estrofe, era uma estrofe única. Ela não se vê na costura que une todas as suas faces, só se vê nas faces e inventa fissuras. Até que, sem cura, seu ego perdura e a revela, sua boca nega, seu ato dedura.
não sou o que eu era, mas serei sempre ela e terei sempre fases, algumas mais fáceis, outras mais duras. A primeira estrofe, ela é bem imagética, ela sugere uma imagem, então você já vê faces, provavelmente, não sei se você vai imaginar rostos ou máscaras costuradas. Isso também é uma coisa bem comum em poemas, né? Na poesia, a poesia ela costuma sugerir imagens falando metaforicamente de alguma coisa. No caso, quando eu digo várias faces costuradas, é porque uma pessoa ela tem vários estados de espírito, né? Vários sentimentos. Às vezes a gente sente como se existissem várias personalidades dentro da gente. Essas seriam as várias faces que elas estão costuradas porque elas são todas a mesma pessoa, sabe? Só que aí quando eu digo, ela não se vê na costura que une todas as suas faces, só se vê nas faces e inventa fissuras. Fissuras no sentido de cortes, de rachaduras. Então, ela, né, esse sujeito, essa pessoa da qual se está falando aqui, nessa primeira estrofe, ela enxerga os vários estados de espírito como se fossem várias pessoas e não consegue enxergar que tudo isso é ela mesma. Essa é a mensagem que a primeira estrofe está passando. E as rimas aqui, você tem costura e fissuras, que por fissura está no plural, não é uma rima perfeita. E faces com faces não é bem uma rima porque é a mesma palavra, mas também é proposital, repetir a mesma palavra nesses versos seguidos. E também eu trabalhei na sonoridade, você vê o S se repetindo, até que, sem cura, seu ego perdura e a revela, sua boca nega, seu ato dedura. Aqui as rimas são bem claras, né? Até que sem cura, é o primeiro verso, seu ego perdura e a revela. Aqui o perdura tá dentro do segundo verso, mas ele tá rimando com a última palavra do primeiro verso. E no último verso dessa estrofe você tem seu ato dedura, que também rima, são todas rimas perfeitas. E você também tem seu ego perdura e a revela, sua boca nega. Revela e nega também são rimas. Quando eu digo sem cura, seu ego perdura e a revela. O que não tem cura, no caso, é o ego. E aí, quando eu digo que o ego perdura, porque ele não tem cura, então ele continua lá. E ele a revela. Ele revela essa personagem, eu acho que dá pra dizer que é uma personagem do poema, ou então um eu lírico, mas enfim. Aí, quando o ego revela a pessoa, a boca da pessoa nega o que a pessoa é, né? Porque o ego tá revelando a pessoa, tipo assim, você é assim. Aí a pessoa com as palavras diz, não sou assim. Mas com o ato, ou seja, com os comportamentos, a pessoa revela que ela é assim mesmo, ou seja, o seu ato dedura. E aí tem a última estrofe. Não sou o que eu era, mas serei sempre ela e terei sempre fases, algumas mais fáceis, outras mais duras. Quando eu passo para a primeira pessoa, eu tô revelando que a terceira pessoa que estava sendo usada até então, na verdade, é o eu lírico. E fica claro porque eu digo, não sou o que eu era, mas serei sempre ela. Ela era o sujeito que eu estava usando desde o início do poema. Então, quando eu digo, não sou o que eu era, mas serei sempre ela e terei sempre fases. Ou seja, aqui é a mesma ideia desde o início do poema, né? A ideia de que uma pessoa, ela pode ter vários estados de espírito, pode ter várias fases, né? Então, a pessoa pode não ser mais o que ela era antigamente, mas sempre vai ser a mesma pessoa. E aí, você vê a rima aqui, era e ela, fases e fáceis. E esse duras, ele vai rimar com as palavras que estão lá em cima, que é costura, fissuras, cura, dedura. Então eu retomei, de certa forma, uma rima que na primeira estrofe e na segunda estrofe tem, então eu meio que retomei essa rima. Bom, eu queria ler outros poemas, mas eu acho que o vídeo vai ficar muito grande, então me digam o que vocês acharam desse vídeo, se você gostou dá um like também, se inscreve no canal se você está chegando aqui agora. Nessa playlist tem todos os vídeos de poesia do canal. Se você quiser ler meus poemas ou outros textos meus, vai no link do meu Wattpad na descrição do vídeo e até a próxima!